A gente tem que ter conhecimento sobre Sampradayas. Lakshmi Devi, ela é a acharya original da Shri Sampradaya. Em Kali Yuga, o acharya permanente da Shri Sampradaya era Manuja Acharya. E da Brahma Sampradaya, o acharya original é o próprio Brahma de 4 cabeças, Chaturmukha Brahma. Em Kali Yuga, Madhacharya. O acharya original da Rudra Sampradaya é o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva da Rudra Sampradaya, assim, em Kali Yuga, o acharya original, o acharya da Rudra Sampradaya é Vishnu Suni. Da Sanaka Sampradaya, o acharya original são os 4 Kumaris, em Kali Yuga e Nimbaditya, da Sanaka Sampradaya. Esse verso das escrituras diz, Sampradaya Behina e diz o seguinte, que os mantras estão escritos em qualquer local. Não, a gente também. Só que não adianta só o mantra, a gente lê o mantra. Também a gente tem que, como a gente deve receber o mantra de um guru fidedigno. Aí o mantra vai dar o fruto. Por exemplo, um exemplo é dado. O fruto da figueira da Bengala, já viram? Então, essa fruta da figueira tem muitas e muitas sementes. Muitas sementes. E tem tantas sementes da fruta da figueira que cai embaixo. Mas mesmo assim você não vê nenhuma figueirinha nascendo embaixo da figueira. Por quê? Essa fruta da figueira, quando é comida por um corvo, um pássaro, e aí o passarinho faz cocô, defeca, até às vezes em cima de um telhado, ou em cima de alguma coisa, no meio da pedra em algum lugar, aí nasce a figueira lá. Por quê? Tem uma razão científica. A potência está na semente, sim, só que quando o pássaro come, e aí dentro da barriga dele tem tipo uma enzima que ativa a semente. Que aí o que acontece aí faz a semente poder germinar. É muito incrível mesmo. O pássaro come milhares de sementes, né? Ele come uma frutinha inteira, que é cheia de semente. Ele defeca, mas só uma ou duas sementes, elas começam a germinar e crescer. E às vezes acontece até em cima de um telhado, no terraço, entre as pedras, você vê que começa a nascer uma figueira. Então, da mesma forma, quando a gente recebe a iniciação do Guru, o mantra está escrito em todo lugar. Todo mundo pode receber. Ele também pode dar um mantra para vocês aqui, ó. Sim, se você obteve mantra Siddhi, perfeição no mantra, o mantra vai dar um resultado, mantra Siddhi. Mas se a pessoa não alcançou o mantra Siddhi, perfeição no mantra, quando a pessoa te passa o mantra não vai dar resultado. Então você tem que receber o mantra de alguém que tem mantra Siddhi, perfeição no mantra. Então o guru, a pessoa que para ser um guru, ela tem que ter alcançado a perfeição. A pessoa para ser um guru tem que ter alcançado a perfeição, mantra Siddhi. A pessoa que não alcançou o mantra Siddhi e dá um mantra assim para outra pessoa, esse mantra não vai funcionar, não vai funcionar. Jatato Shavagatenam significa, sabe o arroz que está dentro da casca? Então, se você bate a casca do arroz repetidas vezes, quando o arroz ainda está na casquinha, né? Se não tiver mais arroz ali dentro, só a casca do arroz, você ficar batendo, não vai sair arroz, porque já não tem arroz, é só casca. Então, o Bhagavata tem esse verso que diz, Jatato Shavagatenam.
Vocês já viram o arroz? Então tem a casca de arroz que se você amassar ou bater, não vai ganhar nada, porque não tem grão de arroz ali, é só a casca. Então, se o Guru alcançou a perfeição no mantra Siddhi, se você receber a iniciação desse Guru, aí o seu mantra vai funcionar. O mantra é dado para todos, né, no papel. Está escrito no papel. Ah, Maharaj, você me deu aqui, mas eu podia ter conseguido também. Até no Google. Você pergunta para o Google assim, qual que é o Google Baba? Pergunta assim, fala para o Google Baba, qual é o Krishna Mantra? Ele mesmo vai falar, o Google vai te falar qual é o Krishna Mantra. Vai ou não vai? Vai. O Google Baba, ele vai virar o seu guru, porque o Google, ele vai virar o seu guru, porque ele vai te falar qual que é o Guru Mantra. Que nem, por exemplo, para pegar, por exemplo, uma cobra. Existe também um mantra para isso. Só que você tem que estar alcançando a perfeição naquele mantra. Mas se você não alcançou a perfeição no mantra, e você tenta pegar a cobra com aquele mantra, você vai acabar que vai acontecer o contrário. Se você não alcançou o mantra Siddhi, e você repetir aquele mantra, você pode acabar tendo um resultado contrário. Como nesse exemplo do mantra para pegar uma cobra. Se você ouvir Harikatha ou receber mantra de uma pessoa que não é Vaishnava, o fruto vai ser o contrário, você não vai ter o fruto. Então, quando você recebe a iniciação de um Vaishnava Guru, que alcançou a perfeição no mantra, aí sim o mantra vai ter potência. Então, Ramanujacharya é um acharya permanente da Shri Sampradaya. Ele não era uma pessoa comum, Ramanujacharya. Ele é uma avatar de Lakshman. Lakshman Deshik. O nome dele da infância era Lakshman Deshik. Ele era um grande Siddha Mahapurusha. Uma alma perfeita, liberada. Existem lindas histórias de Ramanujacharya. Ele tinha um Guru Advaitavadi. Qual era o nome dele? Jadava Acharya. Então ele estava servindo o Guru na escola. Ele era uma criança. Servindo o Guru. E estava massageando o Guru com o óleo. O Guru Jadava Acharya. E aí, nesse momento, algum discípulo fez uma pergunta. Ó, Gurudeva, verifique um pouco do rosto de lótus do Senhor. Ah, fala um verso. E aí ele falou um belíssimo verso. Que tem uma palavra no verso que diz que o rosto do Senhor é como capácia. Gurudeva, eu não entendi qual o significado desse verso. O que significa capácia? Capácia. E aí, Ramanujacharya, ele... Então, o Guru Yadavacharya deu um resultado muito simples. Kapi Asya. Kapi significa macaco, Asya é o traseiro. É o traseiro do macaco. É o... Quando você faz Parikrama de Govardhana, está até escrito lá. Chutatika. Significa o bumbum, a bunda. Tem essa expressão numa placa lá, que é exatamente para você sentar. Porque Krishna, quando fazia Parikrama, também sentava lá. Por isso que até não, hoje o nome do local lá, o pessoal ri, porque a palavra é engraçada mesmo, tipo bunda, assim, uma coisa. Quem não conhece Vrajavasa, que falar, né? Mas assim, significa o local onde Krishna sentou. Está escrito numa placa lá, já viram em Govardhana? É o Antim Parab, que é o local de parar. Se você não descansar lá, você não vai alcançar o resultado do Parikrama. Isso lá em Govardhana. Enfim, mas isso eu estava falando o quê? Kapi Asya é o traseiro de um macaco.
Como que é o traseiro de um macaco? É vermelho. Você deve ter visto lá em Vrindavana que o traseiro de um macaco é vermelho. Então, essa explicação que o Jadavacharya deu comparava o rosto do Senhor com o traseiro de um macaco. E aí, Lakshman Deshik, ao ouvir isso, ele estava servindo o Guru, ele começou a chorar. E essas lágrimas vieram no corpo de Jadavacharya. E aí, você está chorando? Perguntou o Guru. Sim. O Senhor Supremo, tão lindo, maravilhoso. O Senhor, Gurudeva, está comparando a beleza do rosto do Senhor, dos seus olhos, com o traseiro de um macaco? As pessoas comparam Deus com que o rosto de lótus do Senhor, com lótus, ou com a lua, Chandramukhi. Na verdade, ninguém pode ter o rosto como a lua. Mas, mesmo assim, quando a gente compara... é tão lindo, ele tem um rosto como a lua. Chandramukhi. Fala ou não fala Chandramukhi? A gente não fala Surjamukhi, nem Jalamukhi. Rosto como o sol ou como o vulcão. Sim, tem gente que tem rosto como vulcão. Se alguém te falar, você tem rosto de vulcão, a pessoa vai até te bater. Ou se falar, tem rosto que nem o sol. A pessoa tem um rosto como o sol, ardente como o sol, mas você fala que ela tem rosto que te acalma como a lua. Por que a comparação com a lua? Porque quando você vê a lua, seu corpo, você fica calmo, tranquilo, sem nenhum sofrimento, né? É linda nessa comparação. Shrimati Radhika falou para Krishna: Krishna, me elogia, faz algum elogio para mim. Ela queria ouvir. Aí Krishna falou: Chandra. A Shrimati Radhika já ficou brava. Por que você está me comparando com Chandravali? Krishna falou: não, deixa eu terminar de falar. Você ouviu só metade da palavra e já ficou brava. Chandranani, Krishna disse. Chandranani. Radha, seu rosto é como Chandra, como a lua. Então, continuando a história. Menino, Lakshman Deshik, Ramanujacharya falou: Gurudeva, ninguém compara, né? Imagina, existe essa comparação. Você compara Deus com o traseiro de um macaco. Se alguém falar isso para qualquer pessoa, a pessoa não ia gostar. Ninguém ia gostar dessa comparação. Javadacharya falou: e daí? Na verdade, Deus nem tem forma. Deus não tem forma. O Vedanta diz Arupavat, que Deus não tem forma. Que Deus é Nirvikara, Nirvishesh. Não tem energia, não tem transformação. Os Mayavadis pensam: Bhagavan é Nirvikara, Nirvishesh. Gurudeva, não. Então você fala. E aí, esse menino explicou, não, Kapasa. Ka significa aquele que bebe água. Pibati, kapi, pi. Quem bebe água? É o sol. O sol, com seus raios, ele bebe água. E quando vem os raios do sol, o lótus, ele desabrocha. Então, Gurudeva, o significado é que os olhos do Senhor são como o lótus, Kamalanayan. As gopas falaram: Kamalanayan, Aravindaksha. Aravinda é o lótus também. Aksha são olhos. Tem tantos versos das escrituras que falam que Deus tem os olhos como lótus. Pundarikaksha, Aravindaksha. Pavitra Pavitrava. Jasmarita Pundarikaksha. Nesse outro verso também fala. Só para a gente falar o nome de Pundarikaksha, Deus que tem olhos de lótus, todos os nossos pecados são destruídos. Pundarikaksha.
aquele que tem os olhos como um lótus. Deus tem os olhos como lótus. Então por que você compara o Gurudeva, os olhos do Senhor, com o traseiro de um macaco? Jadavacharya pensou, e ele é muito erudito, esse menino. Quando ele crescer, ele vai acabar acabando com toda a minha filosofia de Shankaracharya monista. Então é melhor eu matar ele, fazer uma trama para assassiná-lo. Então Jadavacharya mandou largarem ele na floresta. Largaram. Ontem a gente foi lá no Bharadraj, no Darshan do Senhor Vishnu. Esse Bharadraj Bhagavan Vishnu protegeu ele. Então, na verdade, os meninos que foram largados na floresta acabaram sendo mortos, comidos por um bicho e tal. E aí, Lakshman Deshi, que era Manojacharya, sobreviveu. Se você é protegido por Deus, ninguém pode te matar. Tem esse provérbio que diz. Então, assim, ele conseguiu sair daquele local. Pensou assim, não é bom, não é produtivo receber ensinamento de um guru assim. Então, o que ele fez? Ele foi até Jamunacharya. Só que Jamunacharya já tinha abandonado o corpo. Então, ele veio até Jamunacharya, ali viu o corpo do guru. E 3 dedos do guru estavam presos assim, estavam fechados, dedo fechado. Ramanacharya falou, quando eu crescer, eu vou acabar com a filosofia Mayavada. Vou derrotar a filosofia Mayavada. E aí aconteceu, imediatamente, um dos dedos se abriu. Aí ele falou assim também, eu vou escrever um comentário, Shribhasa, um comentário ao Vedanta. O segundo dedo se abriu. Aí depois ele falou assim, eu vou tomar sannyasa. E o terceiro dedo se abriu. Então, ele tomou sannyasa, considerando Jadavacharya o seu guru ali. E ele tomou sannyasa. E ele começou a pregar em toda parte. A história de Ramanacharya é tão linda. Ontem eu contei um pouquinho sobre a vida dele. Quando ele estava pregando Ramanacharya, ele dava diksha, né? Ele construiu um templo muito bonito. E aí, tinha dado já o horário da cura de Daudarsha, né? Eles são muito fixos nas regras, eles não são assim, permissivos. A regra é regra. Tipo, meio-dia, fecha o templo. A gente é muito mais permissivo, se não... Né, às vezes não segue a regra exatamente assim, por algum motivo. Mas na Shri Sampradaya, eles são muito fixos com as regras. Muito, muito fixos. Eles nunca... Eles são totalmente intransigentes mesmo com a regra. Aí veio uma pessoa chamada Danurdar, que ele era um criminoso. Ele era um beberrão. Ele se envolvia com mulheres. Estava ali com uma mulher no templo. E ele andava olhando para a mulher dele, de tão, né, tanta beleza da mulher dele, enfeitiçado pela mulher. E se alguém falasse qualquer coisa, ele dava batia na pessoa, porque ele era muito grande, assim, ele era um criminoso também. O nome dele era Danurdar. Então o templo de Ramanujacharya era muito bonito. Essa pessoa estava ali apoiada no altar. Estava sentada apoiando as costas na porta do altar. E aí deu às 4 da tarde, tinha que abrir a porta do altar. Ele estava falando de frente para a namorada dele. Só Deus sabe o que eles estavam falando. O Pujari não tinha coragem de falar nada com ele, né? E aí depois ele falou, Gurudeva, chegou um criminoso
tá apoiado de costas. Tá, ele pode sentar com a esposa dele, mas senta em outro local, né? Mas esse homem perverso estava bem ali apoiado, com as costas na porta do altar. Ramanacharya veio e falou: deu hora de abrir o altar, a gente vai abrir o altar. Aí ele falou: essa sua deidade é estátua, é feita de pedra. Olha aqui a minha mulher, Chandramukhi. Minha mulher que é linda, maravilhosa. Ramanacharya falou: simplesmente dá a volta dê a volta e você vai ver a deidade. Ramanacharya falou: se essa deidade for mais bonita que minha mulher, eu vou largar minha mulher e me rendo a você. E aí Ramanacharya foi e botou a mão em cima da cabeça de Dhanurta. E aí quando abriram o altar, realmente Dhanurta ficou totalmente impressionado com a beleza da deidade. Ele conseguiu o darshan da deidade. E ele caiu aos pés de Ramanujacharya. Ramanujacharya deu misericórdia para Dhanurta. Dhanurta se rendeu totalmente aos pés de Ramanujacharya. Ramanujacharya falou: não quero ficar com ela. E aí a Ramanujacharya falou: não, case-se com ela. Essa coisa de namorada não é da nossa cultura indiana. De tanto ver televisão, as pessoas começaram a ter namorado e namorada, mas isso não é cultura indiana. Ramanujacharya falou: não, se case com ela, de acordo com as regras. E esse Dhanurta virou um servo de Ramanujacharya. Ramanujacharya tinha muitos discípulos. Quando ele ia tomar banho no rio Ganges, Ramanujacharya, quando ele estava indo tomar banho no Ganges, ele se apoiava nos seus discípulos brahmanas. E na volta, ele botava a mão em Dhanurta. E alguns discípulos reclamaram: Gurudeva, nós somos brahmanas. Porque quando ele vai tomar o banho, ele se apoia na gente. Mas depois de tomar o banho, ele não quer se apoiar na gente. Então, porque depois de tomar o banho, a pessoa se purifica, né? Ganga Snan, depois do banho no Ganges. Em vez de se apoiar na gente, ele se apoia em Dhanurta. Dhanurta de casta baixa. Nós que somos puros, somos brahmanas. Isso não está certo. Kali Yuga, né? O discípulo quer mandar no guru. Ramanujacharya não falou nada, chamou todos os discípulos, deu um pedaço de pano para cada um deles, um pedaço pequeno assim, para todos eles, falou: vão tomar banho e voltem. Aí os discípulos foram, deixaram a roupa nova ali na margem do rio. E aí quando os brahmanas foram tomar banho, de propósito, o Ramanujacharya tinha mandado os outros discípulos trocarem as roupas de cada um deles, assim, os panos. Depois do banho, eles viram: ele está usando a minha roupa, meu pano, o outro está usando a minha roupa, meu pano. Eles começaram a brigar. Gurudeva me deu esse pano bonitão, não, ele me deu pra mim. Não, ele deu pra mim. A Ramanujacharya falou: não, mas a gente conversa sobre isso. Que eles foram reclamar com o Guru, né? Aí, enfim, depois no Harikatha, Dhanurta veio, sentou para ver Harikatha e a esposa dele estava em casa. Ramanujacharya começou a falar Harikatha, deu até meia-noite. Que nem eu, né? Começa e não termina. Não termina o Harikatha nunca. Ramanujacharya também começou a Harikatha e foi até meia-noite. Depois ele falou para os discípulos:
Danuda tá aqui, mas vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que arrombar a casa dele e pegar tudo que tem na casa dele. Os discípulos foram, abriram, arrombaram, né, a casa dele e pegaram tudo. E a esposa de Ramanujacharya, ela tinha umas pulseiras de ouro. Gurudeva tinha mandado eles pegarem tudo, né? Mas ela tinha várias pulseiras em um braço, e nos 2 braços, né? Mas o que aconteceu? Enfim, ela não falou nada. E aí, ela mudou de posição na cama. Aí os devotos acharam que ela estava acordada, mas não. Mas enfim, eles saíram correndo com medo dela ter acordado. Falaram, Gurudeva, a gente levou tudo. Aí o Ramanujacharya Gurudeva falou, sentem na porta dos fundos da casa e fiquem ouvindo o que marido e mulher vão falar. E ao mesmo tempo, o Ramanujacharya falou para Danuda, volta para casa, tá muito tarde já. Tá tarde, vai que um ladrão rouba sua casa, tá tarde, né, vai lá. E aí, quando Danuda voltou para casa, a esposa dele estava chorando. Nossos irmãos espirituais vieram, pegaram tudo aqui da casa, pegaram as pulseiras que eu tinha no braço. E aí o marido falou, e daí? É como se fosse simplesmente mudar as coisas de um quarto para o outro, dentro da nossa casa. Porque tudo que pertence ao Guru, ou seja, tudo que é nosso pertence ao Guru. E a casa do Guru, nossa casa é do Guru. Aí ela falou, não, mas eu não estou chorando porque eles levaram as coisas. Estou chorando porque eles conseguiram levar as pulseiras de um dos braços, mas não do outro braço, porque eu tentei até, né, mas eles acabaram indo embora. E aí os discípulos ouviram tudo. Então Danuda e a esposa falaram, tá bom, vamos lá então dar esses armamentos do outro braço. E aí depois Ramanujacharya reuniu todo mundo, falou, viu, vocês ouviram o que eu falei? O que vocês ouviram? Perdão, ouviram o que eles falaram? Ouviram? E aí os discípulos do Brahmaníacos entenderam. Aí Ramanujacharya, quando eu volto de tomar banho no Ganges, eu me apoio nele por causa disso. Olha como ele é rendido. Vocês estavam brigando por causa de um pedaço de pano pequenininho, uma roupa que eu dei pra vocês. Vocês estavam se batendo um no outro. E olha só esses outros aqui, Danuda e a esposa, como são rendidos. Bhajana é assim, quanto que você se rende ao Guru. E aí, mais a misericórdia do Guru vai chover em cima de você. Se você não é rendido, aí não é nada. Esse é o ensinamento de Ramanujacharya. Cada de Ramanujacharya é tão bonito, você nem imagina. Ele estava sentado para dar Diksha um dia. Ele falou assim, gente, amanhã eu vou dar Diksha para vocês. Para os jovens, os rapazes. Aí ele falou assim, eu vou dar para vocês um doce. Antes de tomar Diksha, você tem que comer esse doce. E ele deu um doce na mão de cada menina. Mas vocês têm que ir num local onde ninguém veja vocês comendo, um local bem solitário. Vão no local solitário e comam algum foi para a floresta, outro para o topo da montanha, uma caverna. Aí voltaram, depois comeram. Comigo, eu devo comer. Mas voltou um menino que não voltou. Quer dizer, não voltou. Um dos meninos não voltou. E eles encontraram onde ele estava. E aí viram que esse menino estava sentado chorando no local. Gurudeva, até agora aquele menino que não voltou, ele não voltou e ele está segurando o docinho, chorando. Gurudeva, mas o senhor disse que era para comer esse docinho no local onde ninguém visse a gente comendo. Mas, Gurudeva, também o senhor disse que Deus está em toda parte. Gurudeva, o senhor disse que Deus também está em toda parte. Então, Gurudeva, eu pensei que eu não vou conseguir seguir sua instrução. Como é que eu vou comer? Então, eu não sou qualificado para Diksha, Gurudeva, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. A gente pode enganar todo mundo, mas não tem como a gente enganar o Senhor, não tem como a gente enganar Deus. Isso é verdade, não.
Então, Gurudeva, eu não consegui comer. Porque Deus está sempre vendo. E eu comecei a chorar porque eu não fui capaz de seguir as suas instruções, Gurudeva. Ramanujacharya falou, você é a única pessoa aqui que é realmente qualificada para Diksha. Qual o significado dessa história? Que ele tem fé absoluta nas palavras do Guru. Que Bhagavan está em toda parte, está olhando tudo. Está olhando ou não está? Se você tem essa fé nas palavras do Guru, Bhagavan vai dar misericórdia para você. Todo mundo sabe essa frase dessa música, mas a gente tem que se lembrar disso sempre. Que tudo que a gente faz, Guru e Krishna estão vendo. Paramatma, ele está sentado no nosso coração. Ele é Chaitya Guru, é o Guru do coração. Qualquer Guru que você... Por exemplo, pode ser que você tenha um Guru impostor na sua vida, mas o Guru verdadeiro, Chaitya Guru, o Guru do coração, ele está sempre lá. Deus, ele está vendo tudo. Então a gente tem que ter muita fé nas escrituras e nas palavras do Guru. E ontem eu expliquei a história de Kuresh, como ele serviu Ramanujacharya. Pela misericórdia do Guru, ele recebeu a misericórdia de Bharadwaj, Senhor Vishnu. Vocês devem ler a história de Ramanujacharya. Para entrar no caminho de Bhakti, a gente deve ler a história da vida de Ramanujacharya. Aí você vai desenvolver um pouco de fé, de Shraddha na sua vida. Senão não vai desenvolver Shraddha. E um amor de serviço, né? Como Kuresh, por exemplo, serviu o seu Guru. Inigualável. Quando o Gurudeva explicava sobre a vida de Bhakti Pragyana Keshav Maharaj, o Gurudeva chorava e dizia assim, como que Bhakti Pragyana serviu a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada? O Parikrama de Navadvipa estava acontecendo, os Martha Brahmanas, Sardi, Sakibekis, tinham feito um plano de assassinato para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. As pessoas estavam indo aqui e ali, ou seja, um caos, cada um correndo para um lado, tentando se salvar, quando começou o ataque. E aí, Vinod Bihari Brahmacharya entrou na casa de um local ali, e aí os Sardi Sakibekis tinham cercado todo o local, eles queriam assassinar Prabhupada de qualquer jeito. E aí, nesse momento, Vinod Bihari Brahmachari falou, Prabhupada, toma minha roupa branca. Porque ele usava roupa branca. Falou, Gurudeva, usa minha roupa branca. Me dê sua roupa de sannyasi. Prabhupada disse, mas aí eles vão matar você. Vinod Bihari Brahmachari falou, Prabhupada, mesmo que eu morra, não tem problema. Quantas formigas existem no mundo e se elas morrem não tem problema. Agora, se você, alguém como você, estiver vivo, você vai purificar o mundo inteiro e essas pessoas também. Então, meu Gurudeva dizia que nesse momento, Vinod Bihari Brahmacharya tomou sannyasa de quem? De Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, nesse momento que eles trocaram de roupa. De acordo com concepções desse mundo, Lok Vichara, ele tomou a iniciação sannyasa de Bhakti Rakshakshidhara Maharaj. Mas na verdade ele tomou a sannyasa de quem? De Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Gurudeva chorava ao contar essa história. Como que o meu Guru viu o Guru dele? Até mesmo os grandes sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, todos eles falavam. Oh, Vinoda, quando eu vejo você, eu sempre lembro da história de Kuresh, eles diziam. Me lembro da história de Prabhupada. Lembrando da história de Prabhupada. Porque como Kuresh serviu o Guru dele, Ramanujacharya, dessa mesma forma, você também serviu a Prabhupada. Isso é Guru Seva. Discípulo deve ser assim. Você está pronto para sacrificar a sua própria cabeça aos pés do Guru. Isso é ser discípulo. Sacrificar é muito difícil. O que falar de sacrificar? O Guru pede só um copo d'água e o discípulo volta
Não consegue nem trazer um copo d'água pro Guru, porque não sabe qual água que o Guru quer. Guru quer, devo, eu trago água Bisleri, água normal, água filtrada, mineral. Aí volta depois de um tempão, Gurudev, esqueci de perguntar uma coisa. Água morna ou gelada? Quente. Depois de 10 minutos, volta o discípulo. Gurudeva, um copo de vidro, um copo de metal? Tá bom, um copo de plástico. Pode ser um copo de plástico mesmo. Aí vai o discípulo. Gurudeva, depois ele volta sem água ainda. Gurudeva, traga numa bandeja ou seguro na mão? O Guru até desiste, falando, nem quero mais água não. Outra história, o Gurudeva falou, compre 4 rassagulas no mercado, falou pro discípulo. O discípulo foi. Depois volta 1 hora depois, o discípulo com uma rassagula. Ué, mas eu falei pra você comprar 4 rassagulas, por que você só trouxe uma? Não comprei? As 4 comprei, Gurudeva. Sim, Gurudeva, é claro que eu sempre sigo o que o senhor diz. Claro que eu comprei 4, Gurudeva. Ah, mas, Gurudeva, ontem o senhor mesmo disse que antes da gente comprar qualquer coisa no mercado, a gente tem que provar. Porque às vezes pode estar velho, não está fresco. Então, a princípio eu comprei 4, mas aí uma eu comi para provar. E também, Gurudeva, depois você disse que o número 3 é muito ruim. Se tem 3 pessoas, quando tem 3 pessoas sempre dá problema. É discussão, Então eu comi mais uma. Tá bom, e as outras 2? Depois eu pensei, Gurudeva, uma rassagula é sua e outra é minha. Porque você sempre deixa a sua amarrar prachada pra mim. Porque eu sou o seu único discípulo. Todo dia, sempre que você come, você sempre deixa pra mim um pouco. Então eu pensei, uma rassagula já é minha, né? Outra é do Guru. Então eu vou comer minha parte agora já. Aí eu comi mais uma. Como é que você conseguiu comer 3 rassagulas de uma vez? Que isso? Como, Gurudeva? Assim, ó. E ele comeu a última rassagula na frente do Guru. Então isso é um servo preguiçoso. Que nem outro. Falou assim, ó, ofereça prachada para a idade. Vem para Mangalarati. Gurudeva, o senhor disse que cantar o santo nome é tudo. Em Kali Yuga não tem nada melhor do que cantar o santo nome, Gurudeva. Então eu tô cantando Nameate, Gurudeva. Eu tô cantando Japa. Gurudeva já tinha 90 anos. Ofereça a boca para a idade. Gurudeva, Nameate, estou cantando Japa. Gurudeva, ele mesmo fez o arte, não ofereceu boga. Gurudeva falou, eu tô com febre, já tô com 90 anos, eu não tô bem de saúde. Tô com dor. Meio-dia agora, então, discípulo, eu cozinhei e tal, ofereci, pode dar uma prachada. Ah, tá bom, Gurudeva, o dia inteiro eu não segui suas instruções. Mas essa aí com certeza eu vou seguir, Gurudeva, tá bom. A instrução de tomar prachada. Pode deixar, Gurudeva, essa instrução eu vou seguir. A instrução de tomar prachada eu vou seguir.